Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura. Nesse vídeo eu vou falar sobre o programa de parcelamento incentivado que a Prefeitura vai soltar agora a partir do dia 12 de julho. A Prefeitura já editou e já publicou o decreto autorizando o programa. Então eu vou falar um pouquinho aqui do programa, dos benefícios, como que ele vai funcionar, como que você pode aderir, prazos, condições de pagamento. Então eu vou falar sobre o programa e depois, quando o programa estiver disponível para você poder aderir e fazer o parcelamento aí dos seus débitos, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como fazer isso, tá? Por enquanto, o site para você solicitar entrar no programa ainda não está disponível. Quando tiver, eu faço outro vídeo, tá legal? Então, eu fiz um texto aqui com as principais etapas aí que estão no decreto do programa e vou falar aqui ponto a ponto sobre cada um, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aqui é o objetivo do programa, que é a regularização de débitos. Tá? Então, podem ser débitos tributários ou não. Tá? Então, pode ser referente ao seu IPTU, ISS, uma taxa do lixo, ou pode ser também referente a alguma multa que você tomou aí no seu imóvel ou no seu estabelecimento, que aí não tem caráter tributário. Então, pode ser sobre imposto e taxa, ou sobre multas também. Você também pode fazer o programa para regularizar débitos que já estão em dívida ativa, até que já estejam ajuizados, né, esses dois itens aqui. Você pode estar com o débito já sendo cobrado através de uma ação judicial, pode estar até em fase de execução, e só na dívida ativa ainda não está sendo executado. Então, o débito, tanto o débito normal, quanto em dívida ativa, quanto já executado, para todos esses tipos de débito você vai poder fazer a sua inscrição no programa. Uma outra coisa importante, fato gerador até 31 de dezembro de 2020 do ano passado. Então, se a prefeitura está cobrando você aí de algum valor referente a 2021, esse valor não vai entrar no programa, tá? Então, qualquer coisa até 31 de 12 de 2020. Multas também por descumprimento de obrigação acessória, quando às vezes você mesmo tem que declarar o que você vai pagar. Não é o caso da prefeitura, mas tem tipo do imposto de renda, que você faz a declaração do que você tem que pagar, é uma obrigação acessória essa declaração. Então, uma multa por uma obrigação acessória aí que você não cumpriu, também vai poder entrar nesse parcelamento, tá? E o que não entra nesse programa de parcelamento, obrigação de natureza contratual. Então, se você fechou um contrato com a prefeitura de venda ou de prestação de serviço e você eventualmente não cumpriu esse contrato e tem aí uma multa para pagar, valores a pagar para a prefeitura, esse tipo de valor você não vai poder aderir ao programa, tá? Infrações também de legislação ambiental também não cabem. Isso aqui, quem entrou no PAT, né? Você fez um parcelamento aí no PAT para algum imposto, alguma coisa que você já estava devedor, esse parcelamento aí você não vai poder transferir para o PPI, tá? Outro tipo de parcelamento você até pode transferir, mas esse do PAT em específico não pode. E também questões do Simples Nacional. Então, se você não pagou o DAS, alguma coisa, como esse Simples Nacional vai ser distribuído entre a Prefeitura, Estado e União, você não vai poder também incluir débitos do Simples Nacional no PPI 2021. Aqui a gente tem transferência de acordo anterior. Então, se você fez um acordo que não seja do PAT, tá? É aquilo que eu acabei de falar ali, você pode transferir para o PPI. Aqui a gente vai ter o tipo de débito, né, o tipo de juros tal que vão entrar no programa. Então, assim, até a data da formalização do pedido de ingresso no programa, então até o dia que você entrar no site e fizer aí a opção pelo número de parcelas de pagamento tal, até esse dia todos os juros e de mora tal vão estar contados no seu débito, tá? Então até o dia do parcelamento tudo que você tiver aí de débito vai ser atualizado e aí você entra no programa. Também, se você tiver em dívida ativa, você tem cobrança de honorários advocatícios também sobre um percentual sobre esse débito. Então,
esses honorários vão ser cobrados, vão ser calculados até o dia que você formalizar o seu pedido no site para aderir ao programa, tá? E essas custas aí vão ser diluídas no número de parcelas que você fez, então vai ser cobrado junto com as parcelas, você não vai ter uma parcela extra só para pagar os honorários, tá? Vamos lá, adesão. Como que você vai aderir ao programa de parcelamento incentivado, como que você vai fazer aí o cálculo dos seus débitos, tá? Escolher o número de parcelas, tá? Então, a princípio vai ser só pela internet, no site aqui, ppi.prefeitura.sp.gov.br. Você vai precisar da sua senha web, então se você não tem senha web, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu ensino a fazer e desbloquear a senha pela internet. Você vai entrar com a senha web no sistema e aí ver lá quanto que está o seu débito e fazer o acordo lá de parcelamento. Por enquanto, se você entrar nesse site hoje, ele vai mostrar o PPI de 2017, que foi o último programa que a prefeitura fez, e aí a partir do dia 12 de julho você vai poder calcular os seus débitos e aderir ao programa, tá? Indenizações devidas ao município de São Paulo, você não vai fazer pela internet. Então, se você tem algum processo e você deve uma indenização para a prefeitura, você vai ter que solicitar junto à Procuradoria-Geral do município o ingresso no programa. Não vai ser pela internet, vai ter essa questão diferenciada para esse tipo de débito, tá bom? E aqui a gente vai ter 3 prazos diferentes para você aderir ao programa. Então, se o seu débito é de imposto e taxa assim comum, você vai ter até o último dia útil do 3º mês contados a partir da edição do decreto que instituiu o PPI, que foi agora dia 1º de julho, tá? Então, foi feito em julho, agosto, setembro, outubro, até o último dia útil de outubro você tem para aderir ao programa. Se você vai fazer o programa para pagar débitos referentes a outros parcelamentos, aí você tem um prazo diferente, que em vez de ser o último dia útil, vai ser o último dia útil do mês, vai ser o último dia útil da primeira quinzena do mês de outubro, tá? Então, para débitos de IPTU, taxas, essas coisas, último dia útil do mês de outubro. E para você fazer um novo parcelamento sobre débitos remanescentes de um outro acordo, você tem até o dia 15 de outubro, tá? E no caso das indenizações que eu falei acima, que vai ter um lugar próprio para você entrar no programa, também tem que esperar a prefeitura soltar a portaria explicando como vai ser feito e qual o prazo específico para o caso de indenizações, tá bom? Agora a gente tem aqui as formas de pagamento, tá? Você tem 2 formas de pagamento do PPI. Cada forma de pagamento vai ter um benefício diferente. Mais para frente eu vou falar do benefício de cada forma de pagamento, tá? Então você pode pagar à vista, e aí você vai ter um tipo de benefício, que é o maior benefício possível, e você pode parcelar em até 120 vezes. Aí aqui assim, se não for à vista, que tem o maior benefício, o número de parcelas não vai influir no seu benefício. Então, se você vai pagar em 10 vezes ou em 120 vezes, o benefício vai ser o mesmo, independente do número de parcelas, tá? Então, à vista é um benefício, benefício bem maior, e parcelado é um benefício igual, independente do número de parcelas, tá? E o número de parcelas vai estar limitado aqui ao valor de R$50. Então, o valor mínimo de cada parcela vai ser R$50, se você for pessoa física, e se for pessoa jurídica, R$300 o mínimo da parcela. Então, se você quiser parcelar em muitas vezes, aí o valor mensal for ficar abaixo de R$50, você não vai conseguir, tem esse mínimo, tá? Pagamento à vista, benefício bem alto. O parcelado também, o benefício também é alto, mas não é tão grande assim, um pouquinho menor, e independe do número de parcelas, tá? E você vai poder fazer antecipação das suas parcelas. Então, você parcelou seus débitos aí em 50 vezes, você vai poder ir antecipando algumas parcelas. Você não escolhe qual parcela, vai ser sempre da última para a primeira. Então, você vai pagar a parcela do mês atual e a última. Aí, no mês seguinte, você paga do mês atual e a última. Você não pode pagar desse mês e do próximo. Você não vai poder escolher qual parcela você quer antecipar, tá?
E no caso aqui de algum pagamento em duplicidade, são duas situações. Ou você entra com um pedido para bater o valor pago em duplicidade numa próxima parcela, ou se você não entrar com esse pedido, a partir do momento que o sistema identificar que foi feito um pagamento em duplicidade, ele vai diluir esse valor nas parcelas futuras. Tá? Então, ele não vai pagar uma parcela inteira com o valor que você pagou em duplicidade, ele vai diluir em todo o resto do seu parcelamento, tá bom? Então, ou você percebeu que pagou em duplicidade, solicita para um valor cobrir de uma próxima parcela, ou você não faz nada e o próprio sistema vai diluir nas parcelas restantes, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o vencimento das parcelas, e tem uma questão interessante aqui, quando fala da primeira parcela, tá? Então, se você vai pagar à vista ou em um parcelado, a primeira parcela ou a parcela à vista, elas vão ter o mesmo vencimento, que é o último dia útil da quinzena subsequente a quando você fizer o parcelamento. Então, você vai fazer o parcelamento agora no dia 10, você vai pagar a primeira parcela no dia 31, que é o último dia útil, tá? E a segunda parcela vai ser sempre no último dia útil do mês subsequente ao que você pagar a primeira. Tá? Então eu fiz uma tabelinha aqui, tem uma questão interessante. Então, se você formalizar o seu pedido no dia 10/8, você vai pagar a primeira parcela no dia 31, que é o último dia útil da próxima quinzena, e vai pagar a segunda parcela a partir do último dia útil do mês subsequente, que é o mês de setembro. Então você faz no dia 10, paga a primeira parcela no dia 31 e a segunda parcela no dia 30 do próximo mês. Se você formalizar o seu acordo na segunda quinzena, você vai pagar a primeira parcela no último dia útil da próxima quinzena, e aí a segunda parcela no outro mês. Então aqui você ganha um tempo, tá? Aqui você pagou 31/8 e 30/9, e aqui você pagou 15/9 e depois no dia 31/10. Então você tem um tempinho a mais aí para começar a pagar a segunda parcela, tá? Vou falar agora também um pouquinho sobre pagamento em atraso. Você tem um limite de tempo aí que você pode atrasar a parcela, tá? Mais para frente também eu vou falar sobre a perda do seu acordo, o que pode gerar você perder o seu PPI, tá bom? Mas se for só um simples atraso da parcela, você vai ter uma cobrança de juros aí, de uma multa moratória de 33% ao dia, até o limite de 20%, tá? E os juros equivalente à taxa Selic. Então você atrasou a parcela, vai ter essa multinha diária, tá bom? Com limite de 20%, mais a taxa Selic. Mais para frente eu vou falar sobre o efeito aí se você atrasar várias parcelas ou se demorar muito para fazer o pagamento de uma parcela atrasada, tá bom? Agora aqui eu vou falar sobre um pouquinho da formalização e da homologação do seu acordo. Então, quando você formaliza, quando você homologa, quando você de fato adere ao sistema do PPI, e qual que é o efeito dessa formalização e homologação, tá? Então a formalização, quando você fizer lá, escolher o número de parcelas que você vai fazer e tal, e você emitir a guia, mas ainda você não pagou a primeira parcela ou à vista, você já formalizou o seu acordo, tá? E aí a sua formalização tem um efeito, que é uma desistência automática de impugnações aí, defesas. Então, se você tinha impugnado o lançamento de um IPTU, ou se você entrou com uma defesa de uma multa, a partir do momento que você formaliza o seu acordo, você está automaticamente desistindo dessa impugnação e dessa defesa, tá bom? Então, esse é um efeito imediato da formalização. Se você entrou com uma ação contra a prefeitura por causa de uma execução, embargos à execução, se você entrou com uma ação para avaliar algum débito que a prefeitura está te cobrando, aí você vai ter um passo extra, que você vai ter que desistir dessa ação, você vai até o Poder Judiciário, entra com uma petição de desistência, e você tem o prazo de 60 dias para apresentar para a prefeitura essa desistência, tá? Então, se você impugnou ou entrou com recurso aí na esfera administrativa, você vai desistir automaticamente, você está desistindo desse recurso. Se você entrou com uma ação contra a prefeitura, você vai ter que ir lá no fórum
entrar com uma petição de desistência e apresentar para a prefeitura essa desistência, tá bom? Não pode esquecer dessa etapa aí se você tiver ação, tá? E a homologação do seu acordo ocorre quando você pagar a primeira parcela, então, ou a parcela única, né? Mas aí você pagou a parcela, está homologado o seu acordo, e aí ele começa a valer, não tem mais como voltar atrás, como fazer um novo parcelamento. Se você quisesse mudar o número de parcelas aí, na hora que você pagou que ele está homologado, não tem mais essa opção, tá? A homologação também vai gerar um efeito para você, que é aqui, ó, aceitação plena e retratável das condições estabelecidas aí na lei. Essa lei é a primeira lei que falou do PPI de 2021, tá? Então, na hora que você pagou a primeira parcela, seu acordo foi homologado e você está aceitando aí todas as condições do acordo, tá? E também ela gera uma confissão irrevogável e retratável da sua dívida, tá bom? Então, os débitos que você tem na hora que você faz o acordo, na hora que você pagou a primeira parcela, homologou o acordo, todas aquelas dívidas lá você não pode mais discutir, você já está aceitando ela, tá bom? Então, o efeito da homologação é esse daí, aquela dívida lá, aquele valor você não pode mais discutir com a prefeitura, você aceitou aqueles valores, tá bom? E se você não pagar a primeira parcela em até 60 dias do vencimento, aí você perde o seu acordo, tá? Ele não vai ter validade nenhuma, tá? E nós temos duas questões diferentes aqui para pessoa física e jurídica. Então, a principal diferença é o valor mínimo da parcela, né, que eu falei ali em cima, R$ 50 para pessoa física, R$ 300 para pessoa jurídica. Então, além desse valor diferente da parcela, a pessoa jurídica vai ter obrigatoriedade do pagamento em débito automático, tá? Então, tem que ter uma conta num banco aí credenciado pela prefeitura e deixar o pagamento em débito automático nessa conta, tá? Excepcionalmente, a empresa pode entrar com um pedido na Secretaria da Fazenda e pedir para não pagar dessa forma, mas vai ser exceção, tá bom? E a pessoa física pode ter alguma situação que a prefeitura exija o pagamento por débito automático, mas não é a regra. Em regra, você vai fazer o parcelamento e entrar no site todo mês para tirar a sua parcela, tá bom? Você não recebe as parcelas, tá? Você vai entrando no site para tirar todo mês, tá? E também no caso do IPTU, essa é a única situação que isso pode acontecer, tá? No caso de IPTU, a prefeitura pode mandar para o proprietário uma correspondência com uma proposta. Então, o proprietário vai receber uma cartinha da prefeitura, essa cartinha vai falar sobre o programa, vai falar sobre os benefícios do programa e vai trazer uma proposta de parcelamento, tá? Então, às vezes, o proprietário aí do imóvel tem um débito, ele recebe a cartinha, só que nessa cartinha vai estar lá, você pode pagar em 50 vezes o seu débito no valor de tanto por mês, tá? Então, o proprietário vai poder aderir ao programa através dessa cartinha, que vai ter lá o boleto já para pagamento da primeira parcela, ou aí se ele não concordar, se ele não quiser aceitar essa proposta, quiser parcelar em mais vezes ou em menos vezes, às vezes quer aproveitar o desconto maior para pagar à vista, aí ele entra no site e faz o parcelamento do jeito dele, ele faz uma nova proposta lá, tá? Mas no caso do IPTU, pode ser que a pessoa receba uma cartinha aí com uma proposta da prefeitura, tá bom? Depósitos judiciais, então é no caso de você ter entrado com uma ação contra a prefeitura. Então, quando você entra com uma ação para falar que você não deve o que a prefeitura está te cobrando, às vezes o juiz exige que você deposite em juízo aquele valor. Então, a prefeitura fala que você está devendo 10 mil. Você entra com uma ação judicial, deposita esses 10 mil em juízo, esse dinheiro fica preso lá no fórum, tá? Até o final do processo. Se você estiver nessa situação e quiser aderir ao PPI, você pode pedir o levantamento desse valor em juízo para pagar a sua dívida. Então, nesse caso aí, você tem essa opção de tirar o valor que você depositou em juízo, a prefeitura vai concordar com esse tipo de ação, tá? Você vai levantar o valor e fazer o pagamento. Às vezes você pode ter um débito com a prefeitura no valor de 10 mil reais. Com esse programa, pode ser que esse valor caia aí para 6 mil, 5 mil, depende do benefício que você for ter, se você vai pagar à vista e tal. Então, pode ser muito interessante levantar esse dinheiro que você depositou em juízo
e fazer pagamento à vista do débito, tá? Só tem uma questão importante aqui, ó, que o procedimento judicial para você levantar esse valor, você vai ter que entrar com uma petição, a prefeitura vai responder, o juiz vai julgar isso aí leva um tempo. Essa demora, né, no levantamento desses valores, a prefeitura não vai relevar, tá bom? Então, se for uma demora por conta de mecanismos judiciários, que já está aqui, é uma coisa que foge aí do controle da prefeitura, então essa demora não é culpa da prefeitura. Então, se estiver demorando muito e você não conseguir aderir ao programa por causa dessa demora, a culpa não é da prefeitura, tá? Então, no próprio decreto ela já fala isso, tá? E se essa demora não for culpa da prefeitura, a pessoa não vai ter direito a nenhum abono, nenhum prazo aumentado, nada, por conta da demora. Então a pessoa tem que agilizar lá, tentar fazer o mais rápido possível, tá? Porque se demorar muito, perde o benefício, tá bom? E se você entrar naquela situação que eu falei, tá devendo 10 mil, com o benefício cai para 6 mil, aí você paga à vista, esses 10 mil você vai ter 4 mil de crédito com a prefeitura, né? Então aí esses 4 mil vão ser devolvidos pela prefeitura através de procedimento próprio da Secretaria da Fazenda, tá legal? Aqui a gente tem uma questão muito importante, eu vi muita gente perguntar sobre isso depois do PPI de 2017, tá? O valor da sua dívida, do seu débito com a prefeitura, no site da prefeitura, ele vai continuar aumentando, ele vai continuar sendo corrigido, tá? Você vai pagando o PPI, então, por exemplo, você já está há um ano pagando o seu PPI. Aí você entra no site para consultar o seu débito está maior do que antes, tá? E aí a pessoa se assusta, vai lá na prefeitura pedir explicação, tá? Mas esse valor vai continuar aumentando, aquele é o seu débito corrigido, tá? E para caso você perca o PPI, se você parar de pagar alguma coisa, o valor que você vai ter atualizado é o que vai constar no site, tá? O valor do seu débito só vai sumir do site quando o seu PPI acabar. E durante o PPI, sempre que você consultar, o seu débito vai estar maior, vai estar sendo corrigido, e aí é até bom para você saber, se você parar de pagar o PPI, quanto que a sua dívida vai estar, tá bom? Só que o valor que você vai pagar pagou no PPI, ele vai ser abatido da sua dívida, mas os juros e tal, onde você vai ter o desconto, vai tudo voltar com o valor corrigido que vai estar lá no site, tá? Então, não se assuste se você está pagando o PPI aí há um tempão e consulta lá o seu débito e o débito está maior do que antes, é normal, tá? Porque para manter o cálculo aí durante o PPI, se você perder o programa, você sabe quanto que você vai estar em débito, tá? E aí, por essa questão, você não vai conseguir gerar uma certidão negativa de débitos para o seu estabelecimento, para o seu imóvel, enquanto você estiver pagando o PPI. O que você vai poder gerar é uma certidão positiva com efeito de negativa, tá? Então, a partir do pagamento da primeira parcela do PPI, você já pode gerar essa certidão, tá? Tem que procurar a Secretaria da Fazenda para gerar essa certidão. Aí, se você atrasar algum pagamento do PPI, aí essa certidão positiva com efeito de negativa não vai sair, tá bom? Mas se você tiver em dia com PPI, certidão negativa não sai, mas sai a positiva com efeito de negativa. O próximo assunto aqui é a exclusão e cancelamento do seu PPI, tá? O vídeo está ficando um pouquinho extenso, mas tem bastante coisa para falar. Já estou chegando nos benefícios, e se você tiver gostando aí do vídeo, entendendo como é que vai funcionar o PPI, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal para acompanhar o vídeo quando eu fizer o passo a passo de como é que você adere ao PPI, tá bom? Vamos lá. O cancelamento do seu PPI. Então, situações que podem fazer você perder o seu parcelamento, tá? Então, se você ficar inadimplente por mais de 90 dias com pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não. Então, você não pagou a parcela 4, nem a parcela 8, nem a parcela 15, tá? Se ficar 90 dias dessa terceira parcela, aí você vai perder o seu PPI, tá bom? Não tem mais acordo para fazer aí, não tem volta, tá? Aí, aquilo que eu falei antes, você volta para o valor que está corrigido lá no site dos débitos.
o valor que você pagou no PPI até aí vai ser abatido lá, e você perdeu o seu programa, tá bom? Essas duas outras questões aqui dizem respeito a depois que você já pagou a última parcela. Então, você parcelou em 12 vezes e a parcela 5 você não pagou. Quando você pagar a 12ª parcela, que é a última, você tem 90 dias para pagar aquela que ficou faltando. Se você não pagar aquela lá, você perde todo o seu PPI, tá? Então é legal você fazer um acompanhamento certinho aí das suas parcelas. Tem gente que parcela aí por até a 120 vezes, né? Então são 10 anos pagando o PPI. É difícil de acompanhar, mas você tem que ter essa disciplina aí, essa organização para acompanhar, para não perder aí o seu PPI, tá? Tem uma situação extra aqui para o caso de pessoa jurídica, tá? Então, se decretar a falência ou a extinção da pessoa jurídica, se a pessoa jurídica aí se dividir em outras, né? Fizer a cisão e tal, ela perde o PPI, tá? E também se ela mudar a sede dela para fora do município de São Paulo. Então, fez o PPI em 3 anos, depois de 1 ano e meio, mudou para outra cidade, perde o PPI, tá bom? No caso da cisão, se a nova empresa que resultar aí da cisão assumir o PPI, assumir os débitos, a nova empresa continua pagando sem perder o PPI, tá bom? Mas em regra, a cisão, a falência e a mudança de sede da pessoa jurídica extinguem o acordo do PPI, tá? E aqui a gente vê o que acontece se você perder o seu acordo de PPI, tá? Então, todos os benefícios legais que você teve na hora que você aderiu ao programa, você perde. Todos os débitos passam a ser exigíveis de novo, eles vão para a dívida ativa, tá? A prefeitura pode entrar com uma ação de execução se ela já não tiver entrado, tá? Então, se ela já tiver essa ação anterior, ela continua a ação, se ela não tiver, ela entra com uma ação, tá? Ela vai fazer o protesto extrajudicial em cartório e todas as demais medidas legais aí de cobrança que a prefeitura tiver à disposição, tá? Então, você perdeu o seu programa, todos os débitos voltam a ser cobrados, são automaticamente inscritos na dívida ativa, eles voltam para a dívida ativa, a prefeitura faz o protesto em cartório e já entra com ação de cobrança, tá? Então, muito cuidado aí para não perder o seu PPI, para não perder o seu acordo, tá? E aqui no final eu vou falar sobre os benefícios. Tem os benefícios diferentes, né? Como eu falei no comecinho do vídeo, se você paga à vista ou parcelado, tá? Então aqui, para o pagamento à vista, os benefícios são bem grandes, tá? Ó, essa questão aqui sobre débito tributário, tá? Imposto e taxas e contribuição de melhoria. 85% do valor dos juros e mora, 75% sobre o valor da multa e 75% sobre o valor de honorários advocatícios se o seu débito já tiver em dívida ativa, tá? Esses percentuais aqui, eles não são aplicados sobre o valor principal, tá? Então, por exemplo, no IPTU, a sua parcela do IPTU é de R$100 por mês. Esses R$100 aí, o desconto não cai sobre esses R$100, sobre o valor principal. Ele vai cair sobre os juros e sobre a multa, tá bom? E no caso aqui do pagamento parcelado, em vez de 85% e 75%, vão ser 60% e 50%. Também é um desconto bem grande, tá? Mas bem menor do que o pagamento à vista. E aqui para a questão dos débitos não tributários, tá? Geralmente multa, você tem 85% de desconto sobre os encargos moratórios, aí para o caso de pagamento à vista, e 75% sobre honorários se ele não tiver ajuizado, tá? Então 85% e 75% para o pagamento à vista e 60% e 50% para o pagamento parcelado. E aquilo que eu falei no comecinho do vídeo também, independente do número de parcela, o desconto aqui do pagamento parcelado é o mesmo. Se você fizer em uma ou em 2 parcelas ou em 120, vai ser o mesmo desconto, tá legal? Então é isso aí, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho aí do que vai ser esse programa do PPI, como você vai aderir, que é só pela internet, né, os benefícios, o modo de pagamento. Então espero que eu tenha ajudado vocês aí com
com essa etapa, essa primeira etapa do PPI, entender o PPI, e assim que ele estiver disponível no site para você formalizar o pedido, eu faço um outro vídeo mostrando passo a passo como que você adere ao programa, tá legal? Então é isso aí, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Inscreve no canal do papai, dá um like, tchau e um beijinho. Um abraço.